Hello, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês do meu momento de skincare aqui em casa, como eu cuido da minha pele e principalmente do meu cabelo. Enquanto eu vou gravando esse vídeo, eu vou narrar e explicar para vocês tudo que aconteceu comigo em relação à minha doença. Para quem não sabe, eu fui diagnosticada com a doença esclerose múltipla. Eu vou narrando no vídeo que vai ficar melhor para me explicar enquanto eu faço esse momento de skincare. Então é isso, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me silencia na descrição do vídeo e me acompanhe nessa nova etapa da minha vida. Como eu falei na intro, esse vídeo todo vai ser narrado, que eu vou explicar tudo pra vocês, como tudo aconteceu, como eu recebi o diagnóstico dessa doença. E além disso, eu vou mostrando aí durante o vídeo, no fundo, os cuidados que eu tenho com o meu cabelo e com o meu rosto, que já vai dar pra vocês terem uma ideia. Tudo começou com uma semana tranquila de trabalho, eu tava no meu trabalho tranquilamente, até que eu comecei a sentir um formigamento no meu lado direito. É literalmente como se eu estivesse sentindo o meu corpo e o meu rosto tendo aqueles formigamentos, como se fosse cãibra. Eu não sei explicar muito bem, mas vocês pesquisando na internet, vocês conseguem entender um pouquinho mais sobre essa doença. Eu nem sabia da existência dela, mas enfim. Depois que eu descobri desse formigamento, ficou uma semana desse jeito, eu pensei que era algo tradicional, algo comum, ou eu apenas poderia ter dormido em cima do meu lado direito. Mas enfim, tudo aconteceu tão rápido, gente, que eu nem me recordo muito bem. Mas basicamente eu demorei pra avisar minha mãe que eu tava sentindo esse formigamento com ela. E depois de uma semana que eu acordei um belo dia, além de sentir esse formigamento, eu não conseguia mais andar. Então eu não tava tendo o controle de movimentar o meu corpo. Como se o meu cérebro não tivesse conseguindo mandar o controle ali pro meu corpo, sabe? É muito estranho, é muito esquisito. E naquela hora eu só sei que eu assustei. Eu comecei a entrar em desespero. Minha mãe tinha acabado de chegar do serviço. E aí a gente foi direto pra Unimed de Contorno lá em Belo Horizonte. Se eu não me engano, eu não lembro se isso foi numa terça ou numa quarta-feira. Mas eu acho que foi na quarta-feira mesmo. Foi no inicinho assim de janeiro, sabe? A gente ficou das 9 da manhã até as 10 da noite lá. E no fim das contas, tiveram que me internar. Mas resumindo, eles pediram para fazer a ressonância. Teria que antecipar essa ressonância, que seria na sexta. Tiveram que me encaixar na quarta, porque realmente o caso estava muito sério. E nisso eles fizeram a ressonância. Fizeram várias ressonâncias, sabe? E aí no fim das contas acharam... Eu não sei muito bem falar a palavra, mas é como se tivesse uma... Eu não vou conseguir pronunciar, eu tenho medo de pronunciar errado, mas acharam algo no meu cérebro que correspondia para entender e procurar saber realmente o que estava acontecendo, porque ali na hora eles não iam saber dar o diagnóstico completo. Beleza, depois de minha mãe ter sabido disso, né, eles tiveram que me internar. Eu fiquei internada se eu não me engano, por 5 dias. E uma pausa pra eu sair do nada, gente. Mas enfim, eu fiquei internada por 5 dias. E aí eles me deram o diagnóstico depois de um mês, basicamente. Depois desses 5 dias que eu fiquei internada, eu fiquei recebendo um remédio na veia. Que o remédio chama prednisolona. Eu não sei me pronunciar muito bem, mas se eu não me engano, acho que é isso. Esse remédio, ele ficava correndo por 1 hora na minha veia. E eu sempre tinha que tomar ele. E lá eu era recebida, gente, com almoço, café, tudo certinho. A Unimed tem um plano maravilhoso. Eu sou muito grata por minha mãe ter esse plano. E ela ficou esses 5 dias internada comigo. O lado bom disso é que eu poderia receber visitas de 8 às 8 da noite, se eu não me engano. Eu acho que sim, não me recordo agora. E a minha família foi me visitar. Amigos da academia foram... Muita gente foi me visitar no hospital, sabe? E aí, com isso, eu fiquei de cadeira de roda, minha mãe teve que me dar banho. Enfim, gente, realmente eu não estava conseguindo fazer muitos movimentos, sabe? E aí, com isso, eu tive todo um apoio muito grande da Unimed, com profissionais muito excelentes, com a fisioterapeuta de lá também. Ela me auxiliou, todos os dias eu tive
Esses 5 dias que eu fiquei, eu tive auxílio dela. Teve momentos que eu consegui até levantar um pouco, andar poucos passos. Minha mãe, a fisioterapeuta, me segurando, porque realmente eu não tinha um controle do meu corpo, eu não conseguia corresponder o meu corpo, sabe? É como se o meu cérebro quisesse mandar o comando e meu corpo não corresponder. Gente, juro pra vocês, foi assim, eu fiquei aterrorizada. Eu não consigo descrever pra vocês qual que é o sentimento, mas é de você se sentir impotente, incapaz. É assim, algo aterrorizante. Com isso, eu fiquei esses 5 dias internada, como eu falei com vocês. Eu fui evoluindo aos poucos, mas mesmo assim com muita dificuldade mesmo. Eu perdi os movimentos do meu lado direito. Eu não conseguia me equilibrar, sabe? E minha mãe tinha que ficar me segurando de um lado e a fisioterapeuta do outro. Juro pra vocês, comer tudo isso, eu tive que receber um pouquinho de ajuda, sabe? E depois desses 5 dias internada no hospital, eu fui liberada. Já foi um pouquinho melhor, eu fui liberada, já tava um pouquinho, ainda assim com dificuldade, mas bem melhor do que eu havia chegado no hospital. Com isso, eu já tinha feito vários exames, eu tinha colhido, se eu não me engano, foi 12 tubos do meu sangue, então assim, foi bastante coisa. Eu nem sei se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube, eu sempre esqueço, mas espero que não dê problema. Mas de qualquer forma, eles falaram assim que só conseguiria me dar um diagnóstico depois de 30 dias. E com isso, eles me deram um atestado, até porque eu tinha que ter atestado por conta do meu serviço. Então, o atestado realmente teve que ser bastante tempo por conta de tudo que estava acontecendo. Depois disso, eu continuei ficando em casa. Fiquei em casa, não podia sair para nada. Até porque era muito complicado, principalmente para descer a escada. Eu não conseguia de forma alguma. Estou voltando agora. E ainda assim, desde o início, eu recebi o tratamento com a fisioterapeuta. Que ela, na verdade, não foi pelo plano. Foi algo que minha família e minha mãe me ajudou, enfim. E essa fisioterapeuta veio me ajudando desde então. São 10 sessões. Eu tô completando ainda as outras sessões, mas eu já estou bem melhor. E assim que eu terminar de completar essas sessões, ela vai me liberar para voltar para minha academia, que é algo que eu preciso muito. O médico até me disse. Eu fui pro médico, gente, dia 5 de fevereiro, retornei a ele para receber o diagnóstico realmente de tudo que aconteceu. Nesse momento eu tava bem nervosa e quem me acompanhou no hospital foi, claro, minha mãe, minha tia e meu tio que me levaram. Com isso eu já tava bem melhor, tava conseguindo descer bem aos poucos a escada, mas não tinha nem comparação com o que tava no início. Tudo isso graças à fisioterapeuta que me ajudou bastante nesse processo e ela ainda segue fazendo as sessões comigo. Chegando no hospital, estava marcado para meio-dia até as... era meio-dia, na verdade, que estava marcado. Não tinha horário para ir embora, não. Mas é porque realmente tinha muita gente diagnosticada com essa doença lá no hospital. E eu consegui ver depois que eu escutei pessoas ali do hospital falando sobre essa doença, sabe? E eu vi que realmente, infelizmente, é algo comum, entre muitas aspas, é claro. Essa doença atinge entre pessoas de 20 a 40 anos de idade. Para quem não sabe, eu tenho 18 anos, vou fazer 19 em 17 de fevereiro agora. Inclusive, tá chegando o meu aniversário. Enfim, gente, ele conseguiu me atender, já eram umas 2 horas da tarde. A gente ficou até umas 4 horas recebendo todo o diagnóstico e auxílio. Nessa consulta que eu voltei para lá para receber o diagnóstico, eles me avaliaram, compararam bastante da minha evolução, falaram que eu estou de parabéns, que eu evolui bastante com a fisioterapia. E além disso, realmente o diagnóstico foi esse. A gente já imaginava, eu, minha mãe, minha avó e todo mundo já imaginava, mas querendo ou não, foi algo difícil de escutar, sabe? E ver minha tia lá, todo mundo me apoiando, foi muito gratificante, muito feliz em ver que a minha família está do meu lado nesse novo processo. Tem tratamento, realmente eu vou ter que tomar um remédio na veia, eu vou ter que ir sempre mensalmente no hospital para tomar esse remédio. Então, assim, realmente a gente vai ter que ver com calma como tudo vai acontecer, porque eu ainda preciso voltar ao médico para ele me dar o retorno do medicamento. Mas enfim, gente, realmente o diagnóstico foi esse. Eu sigo fazendo a fisioterapia, mas vocês podem ver que agora o meu movimento está completo.
Eu tô realmente quase 100%. Digamos que eu estou 100%, gente. Mas, enfim, essa doença basicamente afeta uma parte do cérebro. É uma doença desmelinizante. Foi assim que o médico diagnosticou. Então, assim, realmente é o corpo mesmo que tá protegendo, né? É uma doença autoimune, como se diz. Então, assim, realmente é um tratamento onde eu vou ter que seguir por 2 anos. Com isso, ele me deu mais 1 mês de atestado, porque eu expliquei o meu trabalho, expliquei tudo. Eles realmente viram que é melhor eu voltar quando eu estiver 100%. Então, eles me deram mais 1 mês de atestado. Então, esse mês de fevereiro eu estou de atestado. Eu vou fazer o retorno ao meu trabalho dia 7 de março. Então, assim, eu ainda tenho esse tempo de recuperação para começar. Esse tratamento, na verdade, vai começar realmente em março. Não, acredito que em abril, se eu não me engano. Mas eu vou sempre ir no hospital para conseguir tomar esse remédio, porque é um medicamento na veia. Falando um pouquinho dessa doença, gente, ela é uma doença que afeta basicamente o nosso corpo. Eu vou tentar ser breve e explicar, mas vocês podem dar uma pesquisada também, porque eu não sei muito bem como que funciona. Mas basicamente vai de pessoa para pessoa. Mas os sintomas são basicamente calor, fadiga, então eu fico cansada muito rápido. Além disso, eu sinto esse formigamento que eu tinha comentado com vocês, que eu tava sentindo desde o início. Eu sinto também falta de equilíbrio no lado direito. Pode ser tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, ou pode ser os dois. Pode ser os dois lados também que pode ser afetado. Pode afetar também a minha visão, onde pode ficar embaçado. Então, assim, tem vários fatores. Vocês podem dar uma pesquisada, porque vocês vão conseguir entender melhor de como funciona. Resumindo, é basicamente isso, gente. Como eu falei, tem tratamento. Eu pensei que eu ia ficar pro resto da vida desse jeito, mas não. Eu estou voltando normal, estou voltando ativa. O médico disse que um dos fatores é a obesidade, então sim, eu vou ter que começar a academia, nutricionista, mas vocês sabem que é coisa que eu sempre segui aqui no canal. E é isso, gente. Foi esse o vídeo. Eu narrei o vídeo todo porque eu vou conseguir explicar melhor pra vocês quando eu estiver editando o vídeo, tudo que aconteceu. Eu vou tentar ser bem breve e explicar o máximo possível, porque realmente aconteceu muita coisa. E aí, durante minha skincare, meus cuidados, vocês viram que eu fui explicando tudo pra vocês. Passei o creme aqui, tô toda melosa agora. Mas é isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Me segue, uns beijos e até o próximo vídeo.